Boa tarde a todos os espectadores da Taba TV. Aqui o programa Falou e Disse. Hoje é sexta-feira, dia 10, e são exatamente 15 horas e 2 minutos. A Taba TV amanhã completa um mês de vida e nós já estamos com a quantidade de espectadores muito grande, muito boa, uma quantidade de inscritos muito grande. E hoje, no programa Falou Disso, nós vamos receber o nosso amigo, que é freguês da casa, nós já entrevistamos diversas vezes, o Luiz Gonzaga Melo Beluso, perfeito? Nosso amigo que é economista e professor, e vamos discutir algumas coisas aqui que são interessantes. Um economista, segundo Keynes, né? Ele precisa também ser matemático, historiador, estadista e filósofo. Nós vamos aqui exatamente é, usufruir da experiência do Beluso, que ele tem exatamente todas essas qualidades. Seja bem-vindo à Taba TV, Beluso. Muito obrigado, Leon, Helena. Estou aqui às ordens para esparramar minhas ignorâncias. Olha só, Helena, por favor. pois é, eu ia começar dizendo que você é um intelectual e como poucos, né? Um homem letrado. Eu digo que é quase uma enciclopédia. Aliás, eu sei que você tem uma biblioteca, eu ia falar sobre essa biblioteca, mas eu já estou vendo aqui atrás. Quantos volumes mesmo tem essa biblioteca? Helena, eu não gosto de falar disso, mas já que você perguntou e como você é minha amiga, eu vou responder. Tem aproximadamente 14 mil volumes. Um Olha pouco, só. Então, você já 14. até vai doar, essa vai ficar para a posteridade, essa tua biblioteca, né? Vai ser Biblioteca Biblioteca Nacional. Beluso. Hã? Eu vou doar para a Universidade Estadual de Campinas, se eles Ah, para quiserem. Campinas, claro, claro, Se claro. eles quiserem, né, eu vou destinar a eles esse meu, que graças a eles que eu consegui acumular, né, porque eu fui ao longo dos anos, desde que eu comecei a estudar, ainda na faculdade de Direito, de Filosofia, tenho livros. Eu tenho um livro aqui do tempo do meu seminário, viu? Porque eu fui Olha, seminarista dos jesuítas. pois é. Um padre me deu, olha, veja que um padre que voltava da Universidade Gregoriana, na época do João 23. Você se lembra do João 23? Vocês se lembram, né? Aham, Grande claro. João 23, que era um papa assim voltado para as questões da vida, né, católica, mas também sobretudo da situação das pessoas mais frágeis, né? Ele tem uma encíclica maravilhosa, Mater et Magistra, sobre o papel da igreja, etc. E esse padre, voltando, me deu um livro, viu, Helena, de um jesuíta, outro jesuíta, chamado Jean-Yves Calvez, que escreveu um livro chamado La Pensée de Karl Marx, que Pensamento de Karl Marx. é, é um livro muito, muito bom, de altíssima qualidade. Aliás, ele era um filósofo jesuíta muito interessante. Tem outros textos também que depois eu. Mas para você ver como essa questão da sua relação com o mundo, com as coisas, para mim passa sempre pela leitura dos grandes autores, né? Se a cultura nossa ocidental, né? Que você tem que respeitar. Eu mesmo me considero, por isso que eu disse que eu ia exibir minhas ignorâncias, porque eu sempre estou sentindo falta de conhecer mais, eu coloco em dúvida sempre o que eu conheço, o que eu sei, o que eu acho que eu sei, né? E eu me sinto muito, por exemplo, nessa pandemia, muito confortável, porque eu consegui ler.
o tempo inteiro ficando em casa, que eu sou grupo de risco, né? Fiquei em casa, fiquei lendo muito, li coisas, inclusive, que faziam críticas a mim, que eu acabei de ler um livro de dois economistas. Estava lendo agora, um deles chama-se Giuseppe Cocco, e o outro chama, vale a pena entrevistá-los, aliás, e o outro chama-se Bruno Cava. Eles escreveram um livro sobre neoliberalismo, fizeram uma crítica a mim ali, que eu achei um pouco fora do lugar, mas eu pretendo responder educadamente, né? Porque eu acho que eles queriam substituir, me acusar de não substituir o homo econômicos pelo homo afetivo, né? Porque eles dizem que o neoliberalismo é a predominância do homem afetivo. Eu tenho dúvidas a respeito dessa. O livro é muito erudito, muito bem construído. Gostei muito do livro. Inclusive, eu acho que a crítica me faz pensar e responder de uma maneira civilizada e educada. E acho que Elegante, né? elegante, sim, não pode ficar bravo porque foi criticado, porque isso só acontece com as Forças Armadas brasileiras, né? Pois é, mas, o Beluso, eu quis falar dos livros porque eu acho que nos dias de hoje é importante a gente marcar essa importância do conhecimento, porque está havendo um desprezo, né? E as pessoas acham que é muito, sabe, que essa mediocridade que deve ser a tônica, e a gente tem que estar contra isso, né? Não sei se nós estaremos nadando contra a corrente, mas eu acho que é por aí. Por isso que eu quis chamar a atenção para essa tua qualidade de leitor e bom leitor, não é mesmo? Mas olha só, nos últimos governos, né? E você até conhece melhor do que ninguém, porque você passou pelo governo Dilma, assessorou um pouco a Dilma em alguns momentos, o governo Lula, depois veio o Temer, enfim. E agora estamos em um novo governo aí bem estranho, mas eu acho que a gente assiste, apesar disso, há um mesmo discurso sob o ponto de vista econômico, que é dizer sobre a necessidade de fazer ajuste fiscal, não é mesmo? Então, e o governo não deve ultrapassar, é uma ladainha, né? Isso é repetido, 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 que o governo não pode ultrapassar o teto dos gastos públicos, né? Então, que isso seria uma insensatez, em nome do equilíbrio fiscal, né? Eu acho que a gente acaba minimizando a importância de se investir em cultura, em educação, em saúde, em saneamento e tudo mais que o país precisa, e muito, né? Para continuar o processo de desenvolvimento, que a gente, eu acho que recuou, nós estamos andando para trás, no meu entender. Então, eu queria saber de você como é que você vê essa questão, né? Por que vocês, hoje, economistas de uma linha chamada heterodoxa, vocês são contra essa ladainha de ajuste fiscal, de teto de gasto, etc., etc. Eu queria que você explicasse didaticamente, como só você sabe fazer, o que é que está, por que isso está ultrapassado. Quero aproveitar a sua pergunta e complementar dizendo o seguinte: a quem interessa o ajuste fiscal? Bem, essa não é uma resposta que exigiria quase que um curso sobre política fiscal, moeda, crédito, numa economia capitalista, né? O que falta um pouco para a discussão e é difícil de se levar a cabo, se desenvolver, é olhar o conjunto da obra, né? Quando se fala no problema fiscal, você está se referindo ou procurando discernir uma questão dentro de um
de uma economia que funciona no seu todo de uma determinada maneira. Então, vamos começar com a receita fiscal, né? Você tem uma estrutura fiscal com vários impostos, né? Que só se transformam em receita do Estado. A estrutura fiscal é um conjunto de impostos que é uma espécie são várias bocas que vão engolir o que vai ser criado. O que vai ser criado é a renda. Então, a receita fiscal vai para o governo só quando ocorre a formação da renda. Agora, como é que ocorre a formação da renda? Eu estou falando de uma maneira muito elementar. Ocorre porque as pessoas gastam. O Estado gasta, as empresas gastam, as famílias gastam. Quem é que tem preeminência? Quem é que tem, na verdade, poder originário de gastar? Né? Ou é o Estado ou é o setor privado. Aliás, há uma articulação entre o poder de gasto dos dois, não é? Porque você tem, na verdade, a fonte originária do gasto no Estado, que passa pelo setor bancário, etc., que cria moeda, cria renda, de modo que as pessoas e o próprio Estado possam se apropriar dela. Se você não entende que tem essa estrutura que forma isso, você começa a pensar num sistema em que as coisas estão sempre do mesmo jeito, que é o suposto do teto de gastos. Por que que eles criaram o teto de gastos? Porque eles têm como pressuposto a ideia de que você pode, dispensando a visão que eu acabei de apresentar, você pode fazer uma coisa semelhante ao que faz uma família. O que a família faz? Se ela está gastando muito, se ela está gastando muito e se endividando, o que ela faz? Ela reduz o gasto. O pai chama os filhos, a mulher, fala assim, olha aqui, vamos parar de gastar porque nós estamos ultrapassando o nosso limite. Só que isso não é verdade para o conjunto da economia e para o Estado, né? Porque o Estado tem essa prerrogativa, que ele não pode usar de maneira abusiva, de criar a moeda. Veja o que está acontecendo agora, o André Lara Rezende está discutindo essa questão, tudo. Não é que seja absoluto esse poder, porque você tem as relações de propriedade. Então, a criação de moeda tem que passar pelas relações de propriedade no capitalismo. O que faz isso? É o crédito, né? O crédito ele permite que o gasto seja regulado pelas relações de propriedade. É credor, devedor. Quando você fala em credor, devedor, você está falando de uma pessoa que deve para outra, né? Em geral, a pessoa deve para o banco, para uma instituição. E o banco é regulado pelo Banco Central, que, na verdade, determina de que forma é possível aos bancos realizar esses empréstimos. Eles têm que, na verdade, ter depósito junto ao Banco Central, ter a sua liquidez regulada, etc., né? Tem uma série de condições para que isso possa funcionar. Então, é outra forma de existência do dinheiro e da moeda, olhada do ponto de vista do conjunto e do ponto de vista da família. Você não pode transpor o que ocorre com uma família, né, que tem, de fato, as suas limitações, porque, em geral, e na maioria das vezes, a família tem uma fonte de renda, ela tem um emprego, uma fonte de renda, ou tem propriedade, uma fonte de renda, né? E, portanto, seu gasto está limitado por essa condição. Já no caso do Estado, isso não é verdade, né? Porque nós temos uma relação entre o geral e o particular. O geral é o governo, o seu Banco Central, com a sua capacidade de emissão, e o sistema bancário, que é, na verdade, o seu operador privado dessa prerrogativa. Então, não dá para confundir as coisas. E o teto de gastos é uma coisa primária, tosca. Tanto que, como diz o meu amigo José Francisco Gonçalves, que é economista, foi meu aluno, ele diz assim que o teto de gastos é um engano que eu gosto, porque toda hora você está rompendo o teto de gastos, inventando um jeito de romper o teto de gastos. É um engano que eu gosto, porque é inviável.
inviável. Se você, digamos, aprisionar a economia no teto de gastos, você vai ter problemas como está tendo agora, como já está tendo agora. Quer dizer, a recuperação podia ser uma recuperação muito mais efetiva, muito mais abrangente, com um auxílio emergencial maior. O que eles fizeram? A redução do auxílio emergencial para impedir que o teto de gastos seja violado, mais violado do que está sendo. Você fica inventando expedientes. Eu engano que é o expediente. Vamos criar aqui uma outra forma para dizer que a gente está gastando, mas não está violando o teto de gastos. Então, é uma coisa, é um espetáculo francamente ridículo. Mas do Né? ponto Os de outros vista países têm essa preocupação, outros países desenvolvidos, inclusive? Bom, você sabe que, na verdade, isso foi predominante. Não, ninguém tem teto de gastos, mas tem certas regras fiscais, né, que foram adotadas ao longo dos últimos 40 anos, né, e que, na verdade, preconizavam um equilíbrio fiscal intertemporal ao longo do tempo, né? Mas ninguém colocou assim um teto de gastos. E a crise de 2007, 2008, não sei se as pessoas estão se dando conta disso, né? Ela suscitou um abandono dos bancos centrais das políticas chamadas de meta de inflação, né? Porque dos anos 80 para cá, os bancos centrais foram sendo, na verdade, ajustados às regras que eram preconizadas, que não reconheciam o fato de que as economias capitalistas ela têm tendência a promover estabilidade financeira, né? Então, se nós formos observar, é impressionante a resistência dos economistas a respeitar os fatos, a respeitar os acontecimentos, né? Vamos olhar o seguinte, dos anos 80 para cá, quantas crises financeiras ocorreram? E eles estavam lá dizendo que basta a política de metas de inflação. Depois vamos falar a política de quantas crises ocorreram. Eu vou citar aqui. Em 87 teve uma começa com a crise da dívida externa em 80, né? Da qual nós somos vítimas e continuamos sendo do ponto de vista da maneira de pensar. Crise da dívida externa em 80, né? Vamos dizer, essa inaugurou. Depois, em 87, teve um choque negativo na Bolsa de Valores americana, que foi rapidamente contornado pelo Federal Reserve, rapidamente contornado. Depois tivemos a crise japonesa do final dos 80, começo dos 90, que as pessoas esquecem. Tem uma tremenda crise financeira no Japão, decorrente da abertura financeira, que o Japão era um país que tinha um sistema bancário muito voltado para dentro, e tal, para financiar o crescimento japonês, e diante da valorização do dólar, houve uma reunião no Louvre, né, em que eles obrigaram os japoneses a abrirem a economia e a valorizarem o ien, chamado Endaka. No que aconteceu isso, a abertura financeira promoveu uma bolha dentro da economia japonesa, uma bolha na bolsa, uma bolha imobiliária. O que aconteceu? Uma recessão de 10 anos no Japão. A economia japonesa estagnou por 10 anos. Aí depois veio a crise asiática, né? Não é isso? Veio a crise asiática. Primeiro teve a crise da serpente monetária europeia, no começo dos anos 90, a crise da Libra, etc., etc. Depois veio a crise asiática, 97, 98. E aí tem a sequência. 99, o Brasil teve que abandonar a tal de regime cambial do Plano Real. A Argentina veio logo depois, né, com a crise dela.
E, em seguida, nós tivemos uma crise do dot-com, das empresas de Tecnologia. Tecnologia, e depois veio a crise de 2007 e 2008. E os caras continuam falando a mesma coisa. Quer dizer, então não aconteceu nada. Agora, os modelos que eles usavam, reconhecido por eles mesmos, o Blanchard e outros, usavam modelos que não tinham dinheiro no sentido mais amplo. Tinha dinheiro como facilitador das trocas, mas não tinha dinheiro como objetivo do enriquecimento. Então, não tinha dinheiro. Quer dizer, você descaracteriza, não tinha dinheiro, não tinha banco, né? Nos modelos que eles usavam, porque eles estavam muito satisfeitos, que é chamada grande moderação. Durante muito tempo, a inflação ficou muito baixa no mundo inteiro, até ajudou as estabilizações na América Latina. Por quê? Aí, só um instantinho, Beluso, é porque você está entrando nessa questão da inflação e o Leon tem uma pergunta relacionada exatamente a isso. Né, Leon? Você sim, mas por favor, não, tudo bem, mas por favor, Beluso, dá uma concluída e a gente passa para a pergunta depois. Então, há vários trabalhos do Bank of International Settlements e de outros também, do Banco de Compensações Internacionais, que é uma espécie de agência para regular a economia internacional, ajudar na regulação, etc. São gente de muita qualidade. E tem um economista lá chamado Claudio Borio, que escreveu vários artigos mostrando que a baixa inflação dos anos 90, sobretudo, né, tem muito a ver com a presença chinesa, porque os chineses jogaram os preços dos bens industrializados para baixo, a despeito deles terem provocado sempre uma elevação do preço das commodities, da qual nós nos beneficiamos, eles jogaram o preço dos bens industrializados para baixo, né? Há vários artigos escritos por ele, eu recomendo até que, se alguém tiver curiosidade, leia. E não se pode dizer que o Borio seja um heterodoxo, ainda que eu acho que ele mas ele está disfarçado lá. Ele está se disfarçando. Então, nós tivemos um período de baixa inflação que, na verdade, se espalhou pelo mundo a partir desse peso crescente. Hoje, a China tem uma participação na manufatura global de 29%. É a maior participação, maior que a americana, maior que a alemã, etc. Então, os preços das manufaturas chinesas afetam muito os preços globais. E só para os produtos intermediários, produtos finais, etc. Então, esse fenômeno estrutural foi muito importante para explicar o que se chamou a grande moderação. Mas a grande moderação, viu, Leon? Viu, Helena? Ela veio junto, na verdade, com nenhuma moderação do ponto de vista dos mercados financeiros. Aí, como a inflação estava muito baixa, né, as taxas de juros baixas, o mercado americano, por exemplo, o mercado americano financeiro nos anos 90 e nos anos 2000, que levou à crise de 29. Tem que olhar as relações que tem no mercado financeiro americano com o resto do mundo. Então, o que aconteceu? O mercado americano, que é muito profundo, financeiro, líquido, ele recebeu um afluxo de capitais. Eu posso mostrar para vocês a impressionante as curvas de expansão, né, do mercado financeiro a partir dos anos 80. Você bota o dedo ali na curva, começa nos anos 80. É uma incursão de fluxos financeiros para dentro do mercado americano que jogou as taxas de juros para baixo. Aí você olha isso e fala, que bom, mas o problema é que você começou a alavancar posições nos mercados de ativos, né? Ocorreu também uma mudança importante institucional, que ao invés do crédito bancário direto, começou a crescer o crédito por emissão de papéis, por emissão de títulos. Você mudou a
a estrutura. Isso está no... Quem quiser discordar, pode discordar, mas vai ler um livro do próprio Ben Bernanke, que acabou de sair, em que eles explicam exatamente o que ocorreu, né? Que ali há um mínimo de respeito à verdade, né? Então, Maravilha. isso tudo que tem a ver, abarateamento das manufaturas promovidos pela China, abertura do mercado americano para a entrada das manufaturas chinesas e, sobretudo, dos capitais europeus financeiros que iam para o mercado americano. Cai a taxa de juros, né? Cai a taxa de juros, isso torna mais viável para os mercados financeiros alterarem várias formas de procedimento, inclusive com a chamada securitização. Não vamos esquecer que eles fizeram empréstimos, chamados empréstimos ninja, que não tinha renda, não tinha ativo, não tinha nada, ninja. Certo? Há até as histórias de que eles pegaram consumidores ou famílias de muito baixa renda e deram financiamento. E eles, a partir desses financiamentos, eles emitiam CDOs, que é uma espécie de derivativo de crédito, que eles vendiam isso para outras instituições. Tanto que, quando ocorreu a crise, estava todo mundo interligado. Quando ocorreu a crise, eu me lembro muito bem de 2007, o pessoal dizia, não, isso é um problema localizado no Lehman Brothers. Só que as articulações, as relações entre o Lehman Brothers e os outros era muito... Se eles não correm para parar, isso ia dizimar o sistema financeiro americano. Você entendeu? Então, a baixa inflação é boa, baixa inflação é ótima, porque não afeta tanto as famílias que têm renda mais Mas baixa. tem que ter no mínimo 3% de inflação para poder você crescer, senão você não consegue investir, não é isso? Exatamente. Bom, você mudou totalmente a composição da riqueza também, né? Pelo seguinte, se nós formos olhar o que aconteceu com o crédito e com o valor dos ativos financeiros, tem uma relação muito próxima entre eles. Quer dizer, há vários estudos que foram feitos disso, eu sempre me valho deles para afirmar, que mostram o seguinte: o que cresceu mais nos últimos 40 anos foi o financiamento, o crédito para dentro do sistema financeiro, ou seja, são os bancos, em geral, financiando outras instituições financeiras para que elas possam alavancar posições no mercado de ativos, entendeu? Isso já tinha ocorrido na crise de 29, que é o chamado call money. É o dinheiro que financiava a posição no mercado de ativos. Alavanca, era alavancagem de 30%, certo? Em relação aos seus recursos próprios. Uma tremenda de uma alavancagem. Então, quando vem o choque, é uma devastação, porque acaba batendo aonde? No coração do sistema financeiro, que são os bancos de depósito, que têm capacidade de criar crédito, ex nihilo, de criar moeda. Então, você criou um sistema, na verdade, que se autoalimenta. Então, eu dizia, o crescimento da dívida maior foi dentro do mercado financeiro, a dívida intrafinanceira e a dívida das famílias. Cresceu muito mais que a dívida das empresas. E, além disso, as empresas começaram a fazer o quê? Começaram também a correr atrás da valorização das suas próprias ações, fazendo recompra. É brutal a recompra de ações das empresas por elas mesmas. E, além disso, isso aumentou muito a participação dos dividendos, porque você começou a dar maior peso nos rendimentos que eram destinados aos acionistas. Então, se articulou essa coisa assim, né? Muito bem. Eu acho que essas crises todas que a sensação que eu tenho, não sou economista, mas que elas me parecem sempre que eu estou tomando um beiço, está sendo um trambique para poder desviar dinheiro para acumulação de capital.
É, então, Mas, Leon, você tem razão, mas é um problema sistêmico, é, porque é um problema sistêmico. A roda gira assim, a roda gira assim, então é uma articulação estrutural, né? Eu estava falando daqueles rapazes que fizeram a crítica a mim sobre o Foucault e tal, e eles querem dar muita importância às subjetividades. Mas as subjetividades elas são construídas por dentro das estruturas, certo? Ninguém mas é existe, a partir dela que você faz, não é isso? ninguém existe fora das suas relações sociais, da natureza delas, né? A gente não existe, não existe o. Eu estava brincando que ele substitui o homo econômicos pelo homem afetivo, né? Então, agora, sempre foi assim, né? Você construiu as subjetividades a partir das suas relações. Você não existe em si mesmo. Você existe em Lúcio, suas relações, é muito claro isso. Isso é uma coisa que você pode pegar com a mão, né? A menos que você acredite. deixa eu Mas, pegar, aproveitar e pegar um gancho aí em cima desse negócio que você falou, da subjetividade. Você lançou um livro agora, cujo título é muito. Agora não, já há algum tempo, cujo título é muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria dar uma passeadinha nesse livro. O título é o seguinte: Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Esse título já é bem interessante. E tem alguns aspectos aqui que eu estava dando uma olhada, inclusive dessa questão da mudança da subjetividade. Exatamente, muito bem, da mudança de subjetividade dos agentes e dos pacientes, que era isso que você estava abordando, mas tem algo que eu achei interessante e que gostaria de a gente conversasse rapidamente. Tem algumas perguntas que eu quero fazer em cima da primeira leitura que eu fiz. Primeiro, o que é estagflação? Que isso é um termo que eu não conhecia, que é interessante. E o que seria avanço científico mascarado? Que isso aí eu achei interessante esse termo que você usou. Podemos abordar essas duas questões, claro, estagflação, a por favor. estagflação é um fenômeno que foi assim denominado nos anos 70, né? Significa um crescimento bem moderado, digamos, bem baixo, semi-estagnacionista, um crescimento muito baixo, com inflação. Isso ocorreu no, nos anos 70, depois que, durante 30 anos, as economias centrais cresceram de maneira muito equilibrada, muito satisfatória, com inclusão social, com aumento da renda das famílias menos favorecidas, com aumento do emprego, com avanço tecnológico, etc. Que período foi esse? Foi o período que, eu diria que começa em 71, já começa no final dos 60, começa a ter algumas manifestações, tanto que você teve 68, né? Aquelas manifestações de 68 que já mostravam uma certa insatisfação com o que estava acontecendo, porque realmente aquele surto de crescimento de 30 anos que vem do imediato pós-guerra, e foi muito virtuoso, todo mundo reconhece que foi, ele começou a entrar até pelas suas próprias virtudes, né? Que ele fortaleceu muito os sindicatos, né? Fortaleceu muito os sindicatos e havia pressão sobre os preços, começou a haver uma reação das empresas no sentido de aumentar suas margens, tudo isso, e isso terminou na estagflação. A economia desacelerou, né? Desacelerou fortemente ao fim de um ciclo de crescimento muito amplo, aliás, desacelerou e a inflação subiu. Então, isso foi Mas isso chamado não foi desculpa de interromper, mas isso não foi de propósito? não, Outro dia me falaram o seguinte, que esse período foi as forras que o liberalismo fez
pelo fato de, na verdade, não ter, vamos dizer assim, as pessoas e a sociedade terem crescido muito mais do que as próprias empresas. Seriam as forjas do neoliberalismo a partir dos avanços das conquistas que a sociedade teve. Não sei se é Sim, verdadeiro, mas eu achei interessante essa você discussão. tem essa dimensão, que é uma, você tem essa dimensão, que é uma dimensão, eu diria, estrutural, né? E que provocou essa reação realmente de vamos acabar com tudo isso. Foi o que Pois foi é. dito, vamos acabar com tudo aquilo, né? Por quê? Porque realmente começou a haver um crescimento importante do poder, digamos, dos sindicatos, do poder popular. A classe Isso, média americana passou a ser perigosa e eles sentaram o pau isso, na classe média americana, é isso? isso. E, na verdade, tem um texto do Kalecki, Michel Kalecki, um economista polonês, que esteve no Brasil, aliás, que é um economista muito importante, é uma espécie assim de é o outro Keynes, né? Ele tem uma formulação macroeconômica muito interessante, mas nesses aspectos políticos do pleno emprego ele trata exatamente disso, na verdade, dos riscos que o pleno emprego oferece ao poder dos empresários, ao poder dos capitalistas. E isso teve um peso muito grande na estagflação e na transição para o que se chama neoliberalismo, né? Porque essa questão do poder dentro da sociedade, é muito importante, foi muito bem ressaltada pelo Kaletsky, né? E Pois o que é. se observa, olhando o período, se observa realmente que havia uma inconformidade do capitalismo das classes empresariais com o crescente poder dos sindicatos, dos grupos sociais que, na verdade, foram alçados a uma posição mais forte na sociedade, né? Havia, sim, tanto que a gente não pode esquecer que, nesse período, o Hayek, que é um economista conservador, Friedrich Hayek, escreveu O Caminho da Servidão, que ele estava dizendo, olha, isso aí vai terminar, ele dizia, isso aí vai terminar na imposição de um regime autoritário que vai impedir a realização da liberdade econômica, porque ele não estava preocupado com as pessoas, o Hayek. Tanto que ele dizia que é melhor um governo autoritário e liberal economicamente do que um governo democrático, né? E mais destinado a equilibrar as relações na sociedade. Então, ele fala, melhor, eu prefiro uma ditadura a uma economia democrática que afete os princípios do liberalismo econômico. Aí está, que é o tal negócio que eu estava discutindo, o texto dos meninos, né? Que eles não levam em conta esse ponto de vista que são as relações de poder engendrar e as subjetividades criadas pelo movimento do capitalismo, né? E aí essa crise da estagflação que termina com quem? Com a Margaret Thatcher na Inglaterra e, mais importante, o Reagan nos Estados Unidos, que, na verdade, ele é que dá o pontapé inicial, na verdade, ele é o cara que se exprime assim, né? Diz que o Estado é o problema e não a solução. Mas isso em 1926 era a mesma coisa, colocado exatamente o discurso de 1926. Tinha uma desregulamentação muito grande, todo mundo podia fazer o que quisesse no mercado de mercado financeiro, e o Reagan, né, começou e o Bush conseguiu desregulamentar tudo. Sim, você E está tivemos falando uma crise de 2008 exatamente porque houve uma disso. facilidade Não, a grande para isso. desregulamentação foi importantíssima. Você está falando Né? 26, e 26, você falou 26. 1926 tinha uma desregulamentação muito grande. E Não, os naquela anos, época, os anos 20 era um período de total desregulamentação. Os anos né? 20, todos, Só todos os todo, anos tá. 20. O pós-guerra,
na verdade, você saiu da guerra com a tentativa de reanimar o capitalismo padrão ouro e tudo, e deixar com que os mercados funcionassem. E eu estava contando que, em 29, antes para fomentar a bolha da Bolsa, você tinha os bancos americanos fomentando isso, investindo e alimentando com crédito a valorização dos ativos. Tanto que depois da crise, o que o Roosevelt fez? Em 30, o Roosevelt separou os bancos comerciais dos bancos de investimento, das associações de poupança e empréstimo, que são importantes no americano por causa da casa própria. Ele separou isso. E a desregulamentação que fez, juntou tudo de novo. Quer dizer, eles eliminaram, isso foi feito sobretudo pelo Clinton, que é um presidente democrata. O Clinton é que, na verdade, concluiu esse processo de eliminação da separação. Quando você fez aqui a reforma financeira dos militares, o Roberto Campos, que ele fez aqui, ele reproduziu a estrutura americana anterior, a que separava o banco de comercial, o banco que recebe depósito do banco de investimento, das associações de poupança e empréstimo, etc. Né? Ele criou o BNH, né? Que é um banco que financia. Ele fez uma espécie de cópia daquilo, só que aqui não funcionou exatamente dessa maneira, mas ajudou, de qualquer maneira, ao crescimento brasileiro dos anos 70. Mas, voltando para o neoliberalismo, você tem toda a razão. Nos anos 90, o seu Clinton concluiu aquilo que o Reagan tinha começado, né? E aí, isso foi dando aso a essas formas de financiamento, de utilização de títulos privados para aumentar a capacidade de ganho das instituições financeiras, né? Você teve uma articulação por dentro muito forte entre os bancos e as demais instituições financeiras, né? E quando eu vejo as pessoas falando que agora você tem fintech, etc., isso, na verdade, se deixar da sua própria sorte, vai terminar numa outra centralização do controle, porque nós não podemos esquecer que o sistema financeiro é o sistema de coordenação de uma economia capitalista monetária. É ele que é o sistema de coordenação, ele é que é o que manda, ele é que determina a alocação de recursos, etc., né? A distribuição de recursos, porque não há nada que ocorra nessa economia sem dinheiro. E não há nenhum dinheiro que possa nascer dessa economia sem a participação dos bancos, do sistema financeiro, etc. Então, o poder está com eles, o poder de fato. Não adianta você vir com... Isso é a essência, para contrariar os meus amiguinhos que falaram aquilo lá, a essência do neoliberalismo é esse poder, né? Esse negócio está Claro pegando, que... Olha só. Tem que dar uma resposta para esses meninos aí. Não, eu vou dar, Assim, mas delicadamente, porque o livro deles é bom. claro. Mas olha só, Helena, antes de passar a palavra para você fazer a pergunta, eu queria só falar o seguinte: tem aqui o Sérgio de Caldieri, está aqui no nosso chat, já mandou um abraço a todos, assim como o Daniel De Luca, perfeito, Ângela Lopes, e inclusive já fizeram perguntas aqui. Mas, por favor, Helena, vai lá. Não, é porque eu ia fazer uma pergunta para o Beluso, quem é que mandava, né, no país? E aí eu citava vários órgãos, enfim, todo o sistema, mas ele já respondeu, ele disse que quem manda é o mercado, ou seja, o poder financeiro. Então, essa pergunta eu já não vou fazer mais, né? Agora,
eu queria que ele fizesse um balanço, voltando para o momento atual que ele está vivendo, uma espécie de uma análise do país e do povo brasileiro, uma espécie de análise, mas de balanço também, de quem mais perdeu ou quem mais ganhou nessa pandemia, né? E considerando vários aspectos, né? Poder aquisitivo, poder salarial, consciência política, capacidade de articulação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento empresarial. Mas eu acho que essa minha pergunta, que eu tinha pensado a priori, ontem, assistindo o jornal da TV Cultura, havia uma matéria sobre São Paulo, dizendo o quanto São Paulo, nessa crise toda da pandemia, como ele cresceu. Ele agora é uma potência dentro do país Brasil. E aí, quer dizer, você que é aí de Sampa, eu quero que você também coloque essa história. É só São Paulo? A pandemia só deu espaço para São Paulo? Eu não estou entendendo. Helena, não dá nem para responder isso aí, não é uma coisa séria. Isso é clara utilização de uma TV pública para propaganda política. Um negócio até meio triste, né? Naturalmente, dada a posição, São Paulo perdeu posição nos últimos anos do ponto de vista da sua potência manufatureira e industrial, né? Perdeu razoavelmente, ainda é isoladamente o estado que tem maior participação na formação do valor agregado na indústria, mas perdeu muito e, de uma certa forma, também se transformou. Não sei se se lembram que até os anos final dos 70, o Rio de Janeiro tinha uma bolsa de valores, né? É. Claro. Não tem mais. Não tem mais. Perdeu a bolsa está concentrada, todo o poder financeiro está concentrado em São Paulo, né? É o que o pessoal fala da Faria Lima, né? E eles é que, na verdade, ditam e recusam formas de gestão do Banco Central. A chamada autonomia do Banco Central é, sobretudo, uma demanda dos mercados financeiros, né? Que é autonomia em relação ao resto, mas dependência em relação a eles, né? Isso é muito... É só olhar a porta. Eu estava conversando com o Paulo Nogueira Batista outro dia, nós estávamos vendo como funciona a porta giratória entre os mercados e o Banco Central. Você sai do Banco Central, vai trabalhar numa asset, você vai trabalhar num banco ou numa asset, de modo que são os mesmos. Então, o poder de regulação do Banco Central é uma coisa bastante relativa, que tem a ver com os interesses e os desejos dos mercados financeiros. Eles ficam ofendidos quando se fala isso, mas não é um problema moral que eu estou criticando. É um problema de relações, né? De relações entre formas de existência de instituições públicas e privadas. É isso que funciona aqui desse jeito, né? Como funciona em outros países capitalistas também. Em alguns momentos na história, os reguladores ganharam uma certa preeminência, uma certa autonomia, mas nos últimos anos, esses anos da desregulamentação, o que aconteceu é que os bancos centrais viraram subservientes, servos dos mercados financeiros, cada vez mais, né? No pós-guerra, você teve... há uma literatura vasta sobre isso, eu nem vou ficar dizendo aqui, né? No pós-guerra, realmente, na Europa, sobretudo, mas também nos Estados Unidos, as pessoas se esquecem que havia tabelamento de taxa de juros nos Estados Unidos, até o começo dos anos 80, até meados dos anos 80. É incrível isso, né? Então, aí havia uma certa autonomia
das instituições públicas em relação às instituições privadas no que toca à gestão monetária do crédito, etc. Agora, você inverteu tudo, né? Com algumas diferenças, eu diria, nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, em que o Fed se transformou no único provedor de liquidez do sistema depois da crise de 2007, né? E hoje a interdependência, a dependência dos mercados em relação às políticas de injeção de liquidez do Fed são muito grandes, né? São muito intensas. Então, isso não quer dizer que subjetivamente tivesse mudado as condições. É que as condições objetivas obrigaram a tal ponto essa mudança que o Fed tem hoje o controle. Realmente, eu diria que se o Federal Reserve resolver recuar das suas políticas de provimento de liquidez, os mercados capotam. Qualquer sujeito do mercado financeiro minimamente informado e capaz, ele vai reconhecer que se o Fed parar, os mercados capotam. Essa valorização de ativos aí, porque não tem essa história, viu, Leon e Helena, não tem essa história no mercado financeiro de reversibilidade. Você volta calmamente, para de valorizar, e você volta calmamente para o nível de preços anterior que ninguém sabe qual é, o que é bom, o que é ruim. Não tem bom e ruim. Tem simplesmente a expectativa de que vai crescer, de que vai valorizar. Você entra na bolsa, compra as ações, isso é verdade para os indivíduos, é verdade para as instituições, achando que o seu estoque de ativos vai se valorizar, né? Então, nesse momento, a articulação por dentro o Fed, ele enfia para comprar ativos, na compra de ativos, ele enfia 120 bi por mês, né? Se ele parar, a reversão não vai ser uma reversão assim tranquila, né? Aquela frase bem brasileira, nós vai, mas nós volta. Nós não volta, não. Não volta coisa nenhuma. Beluso, nossos convidados aqui, nossos espectadores estão aqui no chat, e o Daniel Deluca está fazendo uma pergunta aqui que eu queria colocar, que é o seguinte: a Selic tem realmente relação com a inflação? Quais as implicações deste último aumento? Bom, pela política de metas, na verdade, a gestão monetária de metas de inflação, ela tem como fundamento o manejo da taxa básica de juros, da Selic, né? Então, a suposição é de que a Selic está sempre voltada para as expectativas de inflação futuras. A função da Selic, como eles, usando o modelo deles, né? A função da Selic é ancorar as expectativas. É dizer o seguinte: olha, nós estamos subindo a taxa de juros para que o mercado entenda e responda de maneira adequada, né? Porque o Banco Central, na verdade, ele está se dirigindo ao controle das expectativas futuras da inflação, está sempre voltado para frente. Então, esse é um instrumento que na verdade, se tornou generalizado no mundo inteiro. Aliás, sempre foi de uma maneira assim. Houve um momento em que, nos anos 70 mesmo, por influência do Milton Friedman, havia a ideia de que era possível controlar os agregados monetários, né? Como isso ficou claro que não era possível, dada a capacidade de inovação dos sistemas financeiros, das pessoas, etc., em operar de modo a criar outros agregados que saíram fora do controle. O Paul Volcker, que eu conheci bem, convivi com ele nos anos 80, ele, em 79, deu uma paulada na taxa de juros para recuperar a hegemonia do dólar, sobretudo, e nós entramos pelo cano com a crise da dívida externa, que nós estávamos com dívida externa acumulada em torno
torno de uns 70 bilhões de dólares. Olhando pelos valores de hoje, parece porcaria, mas na época não era, não. Então, depois disso, na verdade, foi ganhando peso, até por conta das teorias das expectativas racionais, etc. Começaram a ganhar peso a ideia da política de metas, né? E isso prevaleceu dos anos, sobretudo a partir dos anos 90 para frente, ele se generalizou e foi adotado como forma canônica de controle da inflação. Temos uma outra pergunta aqui do nosso. Já concluiu, desculpa. Já, pode. Tem uma pergunta aqui também dos nossos espectadores, do Renault, que está nos assistindo agora também, que é sobre a reforma tributária que você preconiza. E ele fala o seguinte: como deve ser o imposto sobre os dividendos para o cidadão comum? Deve ser separado ou tributado do imposto de renda à pessoa física? Exemplo, um cidadão que ganha 5.500 de aposentadoria mais 3.000 de dividendos, ele paga sobre a soma ou separadamente? Essa é a pergunta. A tributação dos dividendos, do jeito que está sendo proposto, e que é sempre em cima dessa receita, dessa renda derivada da propriedade de ações, né? Tá. Então, tem que ser uma tributação separada. Uma tributação separada. Uma tributação para renda, outra tributação, como é em todo lugar do mundo. A tributação é separada. Né? Aliás, nós tivemos um dado interessante que parece que 20 mil pessoas no Brasil, 20 mil contribuintes, receberam dividendos da ordem de 270 bi. 20 mil, não são todos. Eu sempre dou o meu próprio exemplo, porque eu sempre achei isso o fim da picada. Porque eu sou sócio de uma faculdade, da Facamp, né? E eu era remunerado com dividendos, e não pagava imposto, que é o fim da picada. Porque só o Brasil e a Estônia não têm tributação sobre dividendos. Nós não estamos numa companhia lá muito grande coisa. Não tem nada contra os estonianos, não. Mas nós só temos... O mundo inteiro tributa dividendos. E agora, então, isso aí, diante dessa fenômeno que eu disse do poder dos acionistas, que subiu muito, dada a configuração da riqueza financeira agora, né? Essa tributação dos dividendos tende a crescer no mundo inteiro. Aliás, é a melhor forma de você resolver um pouco o desequilíbrio que existe nos sistemas fiscais. Então, não é o caso de você tributar, se você é aposentado, não tem que misturar as coisas. Tem que tributar os dividendos e pronto. Agora é o seguinte, é só me dirigir aqui ao nosso espectador da Taba TV, entrei aqui na minha orca para poder dizer o seguinte, para poder vocês visitarem o nosso site tabatv.com.br. Lá no nosso site tem todos os programas que a gente fez, algumas matérias, e lá você também consegue ter acesso ao canal do Taba TV no YouTube, tá ok? E não se esqueça de dar um like, perfeito? Lá no nosso... E se inscrever também, tá bom? Helena, por favor. Olha só, eu queria saber o tempo ainda do nosso programa para saber o que eu ainda posso perguntar para o Beluso. Bom, vamos, é o seguinte, a gente não tem tanto tempo, mas eu acho que a gente pode ser conciso e aí responder, porque eu tenho algumas curiosidades aí sobre como foi a questão lá no governo Sarney e governo Dilma. Mas pois eu tenho ainda várias curiosidades. Mas aí eu queria falar do Joseph Stiglitz, que é um economista que às vezes eu gosto de citar, porque ele tem um conceito que diz da maldição da riqueza. E aí, quer dizer, são países que, por sorte, né, têm uma natureza
maravilhosa, com biomas diferentes, com recursos naturais. Às vezes, até esses recursos vêm assim, tardiamente, né? De repente se descobrem poços de petróleo, etc. E aí esses países, essas nações, ao invés de deslancharem, às vezes elas andam para trás, né? E eu acho que a gente pode dizer isso em relação ao Brasil também. E aí eu perguntaria ao Beluso, o Brasil, com todo este potencial incrível que a gente sabe, eu não quero ficar aqui repetindo, ele tem solução? Por que ele está nessa trava toda? Só uma coisinha. Tem uma frase que eu vi, foi do Roberto Dávila, apesar dessa frase não ser dele, que diz o seguinte: a gente não desenvolve, sabe por quê? Foi praga dos índios. Quando ele viu que eles foram dominados, eles jogaram a praga, que esse negócio nunca ia dar certo. Mas vai lá. Bom, eu quero dizer que o Brasil fez um tremendo esforço de crescimento, de avanço, de modernização e de industrialização, né? Desde os anos 30. E não há nenhuma, digamos, causa natural. O Brasil era um exportador de produtos primários, de café. Então, a própria crise do café ofereceu a oportunidade de se adotar, do Getúlio adotar políticas que encaminhassem o país na senda da industrialização. E isso foi feito ao longo no início, de uma maneira muito difícil, muito complicada, mas foi levada a cabo com o surgimento de algumas empresas industriais brasileiras, na relação entre o Estado, os empreendedores que foram criados pelo Estado brasileiro, né? São vários, né? E isso se prolongou se prolongou no pós-guerra, né? No imediato pós-guerra, com o próprio Getúlio, depois da eleição de 50, e depois o Juscelino, e os militares, apesar da crise dos anos 60, o final do ciclo de crescimento do Juscelino, teve uma crise que resultou no golpe de 64. Depois a gente pode... Mas os militares não abandonaram o projeto de industrialização. Ao contrário, nós tivemos um avanço na industrialização brasileira que se prolonga entre momentos difíceis, como o choque do petróleo, depois a adoção do segundo PND, mas o Brasil deu curso ao processo de industrialização com problemas, evidentemente. A desigualdade não diminuiu, diminuiu muito pouco, apesar da urbanização, da criação de empregos industriais, etc. O próprio Lula me disse uma vez, quando eu trabalhava naquela empresa sueca, qual era a Volvo, né? Trabalhava na Volvo, ele falou para mim assim, mas eu tinha oferta de emprego toda hora, eu podia sair de um e ir para outro, né? A despeito do avanço o avanço da desigualdade se dá sobretudo porque no processo de desenvolvimento isso ocorre realmente se você não tiver medidas compensatórias, porque, em geral, as pessoas que estão no comando das empresas, etc., têm mais capacidade de se enriquecer do que aqueles que estão na força de trabalho, etc., né? Mas a verdade é que o Brasil era um exemplo. O Brasil era o país mais industrializado que a China, mais industrializado que a Coreia. Não vamos nos esquecer disso. Não vamos nos esquecer disso, isso até o início dos anos 80. Então, vocês vejam o tamanho da regressão que ocorreu aqui. Ocorreu aqui uma regressão por conta, inclusive, não só do choque da dívida externa, que nós ficamos 10 anos, 12 anos, e não conseguimos recuperar, mesmo depois do Plano Real, nós não conseguimos recuperar os instrumentos e as formas de avançar no desenvolvimento. Isso é o que eu sempre gosto de dizer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. A ascensão da China
tem a ver, a regressão do Brasil tem a ver com a ascensão da China, né? E aí não adianta você falar da biopolítica do poder, como dizem os meninos, né? Querem dizer que isso, na verdade, afetou as subjetividades, que isso é um problema sistêmico, é um problema de estruturas, né? É claro que isso depende da ação humana, só que a ação humana estava enclausurada em certas visões. É só olhar 1994. O que aconteceu em 94 com o Plano Real? Agora a gente precisa parar com essa intervenção do Estado. Essa foi a visão deles. Para com a intervenção do Estado. Então, a culpa da crise externa não era do endividamento externo, era da intervenção do Estado. Só que eram as duas coisas. A intervenção do Estado foi feita de maneira imperfeita porque recorreu ao endividamento externo. Essa que é a história. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Assim como também China e Brasil. É só olhar o desempenho dos dois. Enquanto o Brasil despencava na sua estrutura industrial e a participação da indústria de transformação caiu de 35%. Não sei se eu estou dando, é mais ou menos esse o dado, 35 para 11 hoje, né? A China tem 29% da uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Tem que olhar as relações, digamos, e dinâmicas estruturais. Enquanto a China sobe, o Brasil cai. Por quê? Porque, na verdade, vamos nos lembrar, o Brasil era o país maior receptor de investimento estrangeiro entre todos os países emergentes nos anos 50 e 60. Para onde foram as empresas depois dos anos 80, começo dos 90? Foram para a China. Foram para a China. O pessoal diz que a China é um país fechado, fechado. A China abrigou todo mundo lá, todas as empresas lá, e se aproveitou da presença das empresas lá para desenvolver as empresas dela, a China. Então, se você não olha esse movimento do ponto de vista do conjunto da obra, né, que é muito bom você falar em economia nacional. Quando você fala em economia nacional, você implicitamente está dizendo que essa economia é nacional porque existe um ambiente internacional. Né? Então, uma coisa se refere à outra. Economia nacional é porque você tem um ambiente internacional. Então, a economia nacional não pode ser subtraída desse espaço onde ela opera, a economia internacional, porque o Brasil não está no planeta Netuno. O Brasil está no planeta Terra, com determinadas relações. Então, o nacionalismo é muito saudável, porque ele quer proteger o espaço nacional, mas você não pode fazer isso sem levar em conta o que está acontecendo no ambiente internacional. Por exemplo, agora, se me perguntarem qual é o problema maior que você vê para o Brasil fazer uma retomada da sua industrialização, do seu crescimento, um dos maiores problemas é a abertura financeira, é o sistema monetário financeiro internacional, que é extremamente danoso a qualquer tentativa de você fazer uma política nacional no sentido dos anos 60. Porque lá nos anos 60, o raio de manobra, antes ainda do fim da desvinculação do dólar do ouro, havia uma certa permissão do próprio fundo que você fizesse controle de capitais, porque o movimento de capitais era visto como danoso para as economias mais frágeis. Por quê? Porque, na verdade, ao contrário do que dizem, o capital costuma sair com maior rapidez quando você tem um fim de ciclo, um choque qualquer. Né? Isso Keynes percebeu nos anos 20, tanto que ele recomendou em Bretton Woods que se fizesse estrito controle de capitais, coisa que as pessoas não mencionam. Ele falava, para você ter um sistema internacional que permita a liberdade às políticas nacionais, precisa ter controle de capitais. E o que nós temos hoje é o contrário, né? Na verdade, uma tremenda abertura. Tudo bem, o investimento direto estrangeiro é muito bem-vindo. Ninguém é contra. Agora, você vir aqui especular com câmbio e juros, isso aí não é bom.
E Isso a aí, velocidade também com que esse dinheiro entra e sai. Se o dinheiro isso, entra rápido e sai rápido, não isso, adianta nada. exatamente, Leon, porque isso dá volatilidade. Veja só o que está acontecendo com a nossa taxa de câmbio. Ela caiu para abaixo de 5, já está em 5,45. Vocês acham que alguém pode tomar uma decisão, algum empresário pode tomar uma É. decisão de investir com essa volatilidade? Né? A Edalves, ela está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que você já acabou de responder, que ela fala assim: é possível o Brasil se industrializar e concorrer com produtos chineses? Então, acho que essa discussão que você colocou é importante. Aliás, vou lembrar uma coisa aqui para os nossos espectadores, até falar que nós vamos lançar um programa que foi uma entrevista que nós fizemos, está gravada e a gente vai disponibilizar depois, com o professor Elias Jabor, grande especialista na China. China, é. Isso, eu acho que ele já sabe mais sobre a China do que os próprios chineses, porque ele estudou tanto isso. Tem 25 anos que ele estuda sobre isso, e ele deu uma entrevista para a gente espetacular. E aí eu acho que vocês vão entender exatamente como que foi o desenvolvimento chinês, como que as coisas acontecem lá dentro da China, tanto do ponto de vista político, econômico, social, ele domina bastante. Helena, quer fazer uma pergunta? Que eu estou aqui, eu tenho uma pergunta aqui para A poder pergunta que fazer. Fala, pode falar. Pode falar, Helena. Não, aquela pergunta que a telespectadora fez, prossiga Isso. com ela. Não, mas era isso. No fundo, a pergunta que ela fez é só para poder até obrigado a Pedalves pela sua pergunta e só dizer que o Beluso já até respondeu. Se você quiser fazer uma pergunta, que depois eu tenho uma Não, eu pergunta. acho que a minha última, para terminar, quer dizer, das minhas Diga. perguntas, eu queria que o Beluso dissesse, porque ele é um keynesiano, se não me engano, né? Ou pelo menos já escreveu tanto sobre Keynes, então, e sobre New Deal, todo aquele processo, né? E eu queria saber, agora, trazendo para agora, você acha que depois dessa pandemia, porque eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem: o mundo vai ser diferente, não sei o quê, e aí vamos trazer de volta o estado de bem-estar, etc, etc. Você acredita ainda nesse estado de bem-estar social, no hoje, no agora? Helena, o que eu tenho notado, por obrigação profissional até e por curiosidade pessoal, é que a visão que era predominante no mundo está se dissolvendo. E a visão, digamos, compatível com o espírito neoliberal, para chatear os dois meninos lá, essa visão, esse tipo de concepção está cedendo lugar por uma ideia de que não é possível mais ser continuado do jeito que está, do jeito que estava. Então, por exemplo, os ingleses acabaram de publicar um livro muito interessante, os economistas ingleses, sociólogos e historiadores, chamado The Return of the State, a volta do Estado. Muito bem. Pois é. Eu diria que que o Estado nunca saiu do lugar, só que ele estava com uma outra agenda, né? Uma agenda, na verdade, de preservar a liberdade do mercado e estimular a concorrência, para usar corretamente o que disse o Michel Foucault, né? Só que ele está mudando de agenda, né? No sentido de que ele não vai mais usar o seu poder para garantir a predominância dos interesses monetários e financeiros. O Estado agora vai voltar para o interesse da população. Eu diria que a redesenho do estado do bem-estar ou da proteção aos interesses da maioria dos homens e mulheres de carne e osso, ele está veja só, eu tenho lido muita coisa sobre a política do Biden,
Mas isso é escancaradamente uma volta às políticas econômicas que buscam o quê? Proteger as pessoas. É só olhar a composição do gasto dele, que uma boa parte da composição do gasto é para as famílias, as crianças, etc., etc. Né? Ele incentivando a sindicalização, assim como fez o Roosevelt nos anos 30, né? Dizendo que os Estados Unidos foram construídos pelos trabalhadores. Então, toda a estrutura de gasto que ele fez em ciência e tecnologia, tudo. É claro, o pessoal diz, não, isso é para enfrentar a China. Também é para enfrentar a China, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que enfrentar a China do jeito que estava não ia dar. E a mesma coisa é a União Europeia. É só olhar, vejo, Mário Draghi, ex-funcionário do Goldman Sachs, ex-presidente do Banco Central Europeu, que já tinha dito coisas interessantes lá. Na Itália, está fazendo um programa, digamos, de recuperação da economia italiana e de proteção social. Isso aí está mudando, a gente está assistindo essa transformação. É isso que me deixa, às vezes, um pouco assustado com o Brasil, porque, nesse momento, nós estamos fora do mundo. Nesse momento, os que estão dirigindo o Brasil estão insistindo em fórmulas que não vão predominar. Não vão. Não dá mais. Está visível, olha, teve um manifesto de mais ou menos 150 professores, entre economistas, etc., pedindo que não se retorne depois à austeridade. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Então, eu estou vendo esse movimento. Isso é um movimento poderosíssimo, fortíssimo, que está... Se você tiver a oportunidade de ler um relatório da inteligência americana, não é da CIA, é da inteligência que funciona junto ao presidente da República. Chama-se Instituto de Inteligência, uma coisa assim. O relatório é impressionante. É um relatório que qualquer economista heterodoxo faria. É impressionante a percepção que eles tiveram das transformações que ocorreram na economia mundial. É claro que várias vezes eles citam a China. Mas, pois é esse jogo de espelhos que é a economia mundial, um olhando para o outro olhando para um, que está transformando vai transformar as políticas econômicas. Não há como fazer. Como é que você vai admitir que você vai estimular a inteligência artificial, a biotecnologia, etc., todas as tecnologias modernas que são, na verdade, redutoras do tempo de trabalho e, portanto, vão desempregar a gente, sem você pensar num sistema de proteção que avance até mesmo, Helena, e vai avançar com a renda básica de cidadania. Vai avançar porque não tem jeito. Não tem jeito, você não tem outra forma de fazer. Ou através da criação de programas de atividade das pessoas. Veja bem, isso está falando do Keynes. O Keynes já anteviu isso num artigo, As Perspectivas Econômicas dos Nossos Netos. Ele fala, isso aqui vai avançar a ponto de nós termos que transformar mais o nosso lazer, o nosso ócio, do que a nossa atividade de trabalho. Vai reduzir muito a atividade de trabalho. E você abre um espaço para que as pessoas possam ser cuidadoras das outras pessoas, para que elas possam se dedicar à cultura, para que elas possam se dedicar ao esporte, para que elas possam usar o seu tempo livre. Isso tem que ser monetizado, tem que virar renda para as pessoas. As pessoas fazem isso. Você não pode deixá-las soltas, sem nada, penduradas no ar. Você tem que coordenar e dar atividades para elas remuneradas, mas que não são atividades, digamos, entre aspas, produtivas. São, na verdade, atividades que vão garantir demanda para os produtos que são produzidos de maneira mais com menos tempo de trabalho, mais tecnificada, né? Você garante demanda para esses produtos e, ao mesmo tempo, garante uma vida decente para as pessoas. Isso está sendo definido em vários países. Vários países.
Belu, você está me deixando assim, até me tranquilizando, dando um certo ânimo, porque a visão que eu tenho é que o capitalismo está indo na direção da distopia. Então, talvez esse período Se, de- agora se é deixar, como. da- se deixar da sua própria sorte, ele vai para a distopia. Agora, o que eu estou observando é que você está produzindo uma série de reações que, na verdade, vão se intensificar e que vão obrigar a você criar condições de vida para as pessoas, que é condições de vida, que o capitalismo está destruindo a vida das pessoas. É isso que a gente está observando, está destruindo a vida das pessoas. Veja só o caso do Brasil, que é pavoroso em matéria de precariedade do emprego, de tempo parcial, de renda das pessoas. Isso é inviável, não é O que é viável. tempo, o que é tempo parcial? O sujeito trabalha, ele vende pacotes de tempo, como diz um filósofo italiano chamado Bifo Berardi, vende pacotes de tempo. É o entregador de comida, é o cara do Uber. Ele Uhum. trabalha mais tempo, mas ele, na verdade, recebe muito menos que ele está vendendo um pacote para uma plataforma dessas. Que esse é o maior exemplo de como você pode, sem assalariar a pessoa, senão ele não é seu assalariado, ele é um autônomo, e aí sim você cria a ilusão de que ele é um empreendedor de si mesmo, né? Mas não precisa recorrer ao Foucault para falar disso, né? Isso já vem de longe, muita gente sabia. Então, isso que está acontecendo é que você está destruindo as relações salariais e está aumentando a dependência da pessoa em relação àquele que manda nele. E é isso que você vai ter que, em muitos lugares, já há uma percepção clara disso. Muita gente já está reagindo, está querendo criar rede de proteção para essas pessoas. E isso vai na discussão, olha, eu gosto de me lembrar sempre de certas experiências do passado, como, por exemplo, o liberal tinha um diálogo com quem chamado William Beveridge, escreveu um relatório sensacional sobre o que devia ser feito no pós-guerra para proteger as pessoas, né? Ele é uma das espécies do pai do Estado Social inglês. É o pai do Estado Social inglês. E ele dialogou muito com o Keynes. Eles tinham essa visão, digamos, humanizadora, não falar humanista, humanizadora da vida social e Qual o econômica. nome dele? Pode falar. William Beveridge. Certo. William Beveridge, vai lá que você vai achar o relatório dele, que é muito bonito. Aproveitando esse gancho, que aí eu já chegando mais para o final do programa, e a gente já começa a tentar pensar no futuro também, né? Em cima dessa análise que você fez, imaginando que o Brasil, nas próximas eleições, mude de rumo e venham governos que sejam mais próximos da social-democracia ou algo parecido com isso, né? Uma composição que não seja com essa característica desse governo que está aí, você vê a possibilidade de construção de um governo popular democrático? Essa é uma pergunta política, mas o que é mais importante é o seguinte: é, o que você acha? Quais são as suas hipóteses para o Brasil, vamos dizer assim, empreender para poder melhorar, para poder exatamente sair dessa situação que ele está e dar algum salto econômico, volte a se recuperar, entendeu? E consiga se industrializar, consiga melhorar a economia para os brasileiros. O que Não, eu você, acho quais são que as suas propostas? eu não vou falar quais são as minhas Tá. preocupações. A primeira delas é que a vitória nas eleições presidenciais tem que ser acompanhada de uma formação muito bem montada e favorável no Congresso Nacional. Que aí, se nós tivermos uma convergência entre a visão do presidente e os pontos de vista do, da maioria do Congresso, fica muito mais fácil. Eu acho que o Brasil tem um problema na sociedade
que foi um avanço muito grande de um conservadorismo tosco, né? Parece que ele está restrito a 25% da população, né? Mas é preciso ter muito claro que nós não podemos descuidar da formação política e de valores dentro da sociedade, né? Explicar realmente o que faltou, eu acho, nos governos anteriores, foi essa ideia de que nós precisávamos levar ao grosso da sociedade uma ideia a respeito dos direitos deles, por que eles têm direitos, por que, na verdade, eles são sujeitos de merecedores de atenção, etc., por que eles têm que também se juntar para lutar por isso, né? Ou seja, a formação das subjetividades, aí eu concordo, a formação das subjetividades é importante, né? É preciso explicar que eles merecem respeito, eles têm direitos, etc., e que esses direitos estão consagrados na legislação social, na legislação econômica e social, né? Para eles se verem como protagonistas também, como sujeitos dessa construção. Acho que isso é muito claro na visão do Lula, por exemplo. Vejo isso muito claro, que ele percebe isso, que foi um déficit nos governos anteriores do PT. E eu não estou dizendo que a gente deve se restringir ao PT, a gente tem que formar uma base muito bem articulada, né? Dentro das forças, digamos, que são defensoras do liberalismo político, do Estado de Direito e, portanto, da extensão dos direitos a todos os cidadãos, né? Os direitos sociais. Esse foi o princípio básico do Estado do bem-estar social, que os direitos não se restringem aos direitos civis, simplesmente, mas também incluem os direitos econômicos. Mas como alavancar a economia? Depois que você construir essa base política, eu lhe digo, né? Você tem que retornar. Eu disse, vamos olhar, eu vou contar uma história antes de terminar. Em 79, os chineses, depois, em 1979, vieram ao Brasil, uma delegação chinesa. Veio para ouvir dos brasileiros a experiência do desenvolvimento brasileiro. Então, eles vieram ouvir, foram lá em Campinas aos chineses. Ai, não. Falar conosco, né? E que nós explicamos como é que era a articulação institucional do desenvolvimento brasileiro. O que foi com os bancos públicos, com as empresas públicas, com empresas estratégicas em alguns setores que são importantes para o resto da economia, com o acatamento da entrada de empresas estrangeiras misturadas com as nacionais, que foi o exemplo claro dos grupos executivos do Juscelino, né? Os grupos executivos, que é o grupo executivo da indústria automobilística, o grupo executivo da indústria mecânica, o grupo executivo da indústria de transportes, do GEIPOT, etc., né? A gente despreza essa construção institucional que nós introduzimos de maneira muito inovadora aqui. Mas, enfim. Esses grupos, esses grupos, na verdade, eram setores que se reuniam junto com o governo para poder discutir questões ligadas ao desenvolvimento. E eram formados por técnicos, economistas e técnicos do setor com o setor privado. Eu conheci muitos deles. Eu tenho, os meus 78 anos me permitem isso. Eu conheci muitos deles que participaram dessa. Isso é uma concepção muito criativa. Então, eu diria, se você for me perguntar, que não há nenhuma possibilidade de se promover uma recuperação, uma reindustrialização, sem você ter um papel fundamental para os bancos públicos e para as empresas públicas. Não há nenhuma chance. Se você for depender desse mercado financeiro aí, você tem que fazer com que o mercado financeiro fique subordinado ao desempenho dos bancos públicos e das empresas públicas. É só olhar, os chineses, eles, na verdade, ajustaram perfeitamente a nossa experiência a eles. Veja só, o crédito na China, 80%
é dos bancos públicos, que financiam as empresas públicas, que, por sua vez, geram demanda para o setor privado. Aqui era assim, o investimento público sempre foi na frente das empresas públicas, foi na frente do setor privado, criava um espaço de expansão, um horizonte de expansão para as empresas privadas. Assim, se você quer ser keynesiano de verdade, viu, Helena, você tem que olhar para o que o Keynes falou a respeito da organização capitalista que estava na cabeça dele. Ele não falava só de gerar déficit, isso é coisa de economista burro, que gerar déficit é coisa de anti-keynesiano burro. Aí o Keynes é do déficit. Tem que tirar o diploma desse imbecil, porque ele não sabe o que ele está falando. Certo? O Keynes falava de uma organização institucional público-privada. Falando, eu não quero, de maneira nenhuma, danar ou prejudicar o espírito de empresa, o espírito empreendedor dos empresários. Eu quero, ao contrário, criar um espaço que eles possam decidir e investir de maneira mais segura. Então, ele falava na socialização do investimento, com a utilização de corpos públicos ou semipúblicos para auxiliar isso. Então, o Keynes é muito maltratado porque ele é visto só como um sujeito que dizia que é preciso criar formas de gastar, seja como for. Não é assim. Não é assim. Eu não vou fazer propaganda do meu livro aqui, porque não se deve fazer isso, entendeu? Isso Depende. Eu não concordo contigo, não. Pode fazer propaganda. Fale um pouco, então, sobre os aspectos que estão interessantes no seu livro. É o aspecto do Keynes, como você dizia, tem que ser matemático, filósofo. Filósofo. É esse Keynes que está falando. Não é o sujeito do déficit público. Né? Aliás, ele disse uma vez para um amigo dele, né, que tinha feito lá uma observação sobre preciso fazer déficit, ele diz assim, você só pensa, ele diz, você não pensa no longo prazo, você só pensa no curto prazo, com medidas pontuais. Eu estou falando de medidas estruturais. Aliás, o maior pensador de uma sociedade livre e, ao mesmo tempo, eficiente, chama-se John Maynard Keynes. Não há nenhum pensador parecido com ele, que ele viu o conjunto da obra. Ele viu o capitalismo estruturalmente, assim como o Marx e o Schumpeter viram estruturalmente, só que o Marx não estava a fim de encaminhar o capitalismo nessa direção, a despeito de ser um libertário, né? Que as pessoas não sabem. Ele não estava a fim de fazer recomendações, mas o Keynes pegou, com a mesma percepção do capitalismo, de uma economia monetária, né? Com articulação entre o público e o privado, pegou a mesma coisa e fez recomendações. É o maior pensador sobre a possibilidade de transformação do capitalismo. Não é pegar o keynesianismo vulgar que corre por aí, na boca de vários. Né? Tem que pegar o que é essencial, o essencial do Keynes. Então, eu vou dizer, eu não vou ter um livro, eu vou recomendar de um outro, chama-se Zachary Carter, é um autor chamado Zachary Carter, não vou falar do meu, porque isso é feio. Zachary Carter é um livro recente e muito interessante sobre o Keynes. Olha, não tem problema, Beluso. Pega o seu livro aí, por favor. Pego. Se quer que eu pegue, eu pego. Você está mandando. Isso. Está aqui. Tá aqui. Isso. Mostra aí. Olha só, já que o Beluso ele está com pruridos para poder falar sobre o livro dele, eu posso falar e recomendo que todo mundo leia esse livro, e aquele do manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, entendeu? Então, eu sei que eu tenho esse livro aqui, ó. Aliás... É esse. Então, essa aqui é a segunda edição. Olha outra. Essa é a segunda edição. Helena, vamos dar uma... Então, todos os nossos espectadores conhecem muito bem quem é o Beluso.
pela uma pessoa que tem uma experiência, uma atuação muito grande, por isso que está cheio de gente aqui fazendo pergunta no chat, que depois eu vou fazer o seguinte, depois eu vou encaminhar essas perguntas para você, e aí você dá uma respondida, e aí eu coloco lá no nosso site, até para poder, já que a gente tem um tempo limitado. Então, assim, Você manda, né? todos os nossos espectadores conhecem muito bem o Beluso, e por isso nós chamamos também, exatamente para poder usufruir um pouco de toda essa experiência, que não vai se resumir a ser dita, a ser mostrada nesse programa, e por isso a gente já convida para poder a gente esticar essa conversa mais outras vezes. Assim como já fizemos naquela discussão com o Nildo Ourique, né, que foi uma discussão muito boa. Então, já de imediato está convidado para poder a gente esticar e as pessoas usufruírem exatamente dessa sua experiência. Helena, você quer falar umas palavras finais? Diga, por favor. Não, eu só queria que ele pegasse essa questão aí do André Lara Rezende, né? Que fez uma reformulação do pensamento dele mais ortodoxo, agora virou heterodoxo. Eu quero saber o seguinte: qual a tendência desses economistas brasileiros tão ortodoxos daqui para frente? O que você acha? Eles estão com pinta de que vão evoluir aí nessa compreensão ou vão continuar nessa ortodoxia bizarra? Helena, A gente já passou um pouco do tempo e ia pedir para poder ser sucinto, para poder te dar uma isso é concluída, por muito rápido. favor. Helena, eu considero essa mudança do André uma coisa de uma coragem moral impressionante. Eu não me canso de elogiá-lo, de considerar que ele tem coragem moral e intelectual, né? Porque eu vou ser muito rápido. Em geral, como diz os economistas, como todos os outros intelectuais, cientistas, eles têm tendência ao group thinking, ao pensamento de grupo. E eles valorizam muito o seu capital intelectual. Então, não pode haver uma coisa mais perigosa para eles do que duvidar das ideias que eles defenderam até agora. Isso é terrível. Isso é uma prisão. O cara não sai da caixinha. E aí ele fica até um pouco agressivo, começa a se dirigir aos que discordam de maneira pouco cavalheiresca, digamos assim. Então, esse é um problema que existe em todos os grupos sociais. Você acumulou o chamado seu capital intelectual, agora você não quer desvalorizá-lo, né? Até porque ele tem valor de mercado, você sabe disso. Você sendo um economista conservador e bem ortodoxo, você vai ter um emprego no banco, né? ou no mercado financeiro. Agora, o outro é difícil, né? Um não convencional e ganhar num banco um salário parrudo. Não estou dizendo que isso é maldade, estou dizendo que isso é da forma de existência das subjetividades numa economia de mercado capitalista, certo? Então, queria agradecer ao Beluso por ter aceitado o nosso convite e ter feito toda essa discussão interessante para os nossos telespectadores. E eu queria dizer aos nossos telespectadores do programa Falou e Disse que deem um like aí no YouTube, se inscrevam-se e, se vocês quiserem acessar qualquer uma das matérias que foram publicadas no site, tem que fazer assim por causa do nosso software aqui, que não é tão bom, não. Meu dedo vai desaparecendo. Aqui na tabatv.com.br, e lá vocês vão ver todas as reportagens. Temos outros programas que não é só o Falou e Disse. A gente tem um programa chamado Mulheres de Luta e Resistência, um programa onde são entrevistadas pessoas que estão na luta pela questão do feminismo, da questão do movimento negro. Temos também alguns programas de saúde. Tem um programa de saúde que fala sobre vegetarianismo, que foi feito pela Carolina Lourenço, e vamos ter muito mais. Então, vocês
por favor, acessem o tabatv.com.br. São 16h41. Agradeço a todos. Mais uma vez, Beluso, muito obrigado. Pode dar suas palavras, as considerações finais para os nossos espectadores aqui da Taba TV. Olha, eu queria reiterar o que eu disse no começo, que eu escrevo minhas coisas sempre duvidando de mim mesmo, que não é não estou dizendo isso de maneira de falsa humildade, mas eu duvido mesmo e sempre escrevo com essa dúvida me atazanando. É por isso que eu quero sempre saber mais, olhar o que os outros dizem, né? É muito importante você consultar não só os autores que te carregaram nas costas, que são muitos que me carregaram, como também os outros que estão falando agora. Então, isso é uma aventura do espírito humano que tem que ser feita com o maior desassombro, com a maior liberdade. Desassombro e, ao mesmo tempo, respeito pelo que você recebeu do passado, viu? Porque o que está acontecendo agora é que as pessoas, estou notando que as pessoas têm resistência à leitura, à percepção do que foi dito, né? E a importância do que foi dito de vários ângulos. Então, acho que isso é uma coisa perigosíssima para as sociedades contemporâneas. Eu estou ficando muito preocupado com isso, porque as pessoas não se acomodam nas suas dúvidas e incertezas, elas querem buscar a certeza, e isso é perigosíssimo. A gente sempre tem que ficar se questionando e se colocando questões. É isso que eu queria deixar como mensagem, minha última mensagem aí. Não é um conselho, é simplesmente uma exposição de uma experiência de vida que não é tão maravilhosa como as pessoas dizem, é de um palmeirense fanático que costuma conviver com a vitória e com a derrota. Muito bem. Tem, inclusive, um espectador nosso aqui que fez algumas perguntas sobre o Palmeiras. Eu falei assim, não, vamos deixar para um próximo programa, a gente fala a respeito disso. Quero agradecer mais uma vez Luiz Gonzaga Melo Beluso, que o Luiz Gonzaga Beluso era o seu pai, não é isso? Meu pai. E muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado aos nossos espectadores do programa Falou e Disse. Até a próxima. Um grande abraço. Eu faço também minhas as palavras do Leon.